pessoal, hoje nós iremos falar da Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana ela está inserida no contexto da chamada Reforma Religiosa lá do século XVI. Mas como que se deu, a Reforma Anglicana? Como tudo isso acontece? Ela começa lá no ano de 1509, quando o rei Henrique VIII herda o trono após a morte de seu pai. O rei ele almejava governar a Inglaterra com poderes absolutos, sem que houvesse a interferência da Igreja Católica no seu território. O rei ele era casado com Catarina de Aragão, princesa da Espanha, que já havia sido casado com seu irmão Arthur, que teria morrido sem consumar o casamento. E o rei, ele almejava ter filhos, só que Catarina de Aragão não queria isso. E com o passar dos tempos, o rei Henrique VIII, ele começa um relacionamento amoroso com uma também inglesa, Ana Bolena, que era dama de companhia da sua esposa. E aí ele se apaixona e ele pede ao Papa Clemente VII que concedesse o divórcio com Catarina de Aragão. Isso já no ano de 1527. Mas como eu falei para vocês, a Catarina de Aragão ela era espanhola. E a Espanha era um país cristão. Portanto, a Igreja Católica ela tinha muito poder dentro da Espanha. E aí o Papa ele não concede o divórcio ao rei. Por quê? Porque ele ia perder territórios. Então ele nega completamente o divórcio ao rei. E o que acontece? O chamado ato de supremacia. Como que se dá isso? Como eu falei para vocês, o rei ele queria governar com poderes absolutos, sem a interferência de ninguém. Ele queria ter poder político e religioso. E com essa recusa do divórcio com Catarina de Aragão, é um pretexto para que o rei consiga alcançar os seus objetivos, que era o poder político e religioso dentro da Inglaterra. Portanto, no ano de 1534, o parlamento inglês concede ao rei os amplos poderes políticos e religiosos. Então, ele consegue, ele rompe definitivamente com a Igreja Católica. Esse rompimento total da Igreja Anglicana já se deu rompimento no calvinismo, no luteranismo, a Reforma Protestante. Esse rompimento levou a Igreja Católica a realizar um movimento conhecido como Contra-Reforma, porque lá nesse movimento, nessa reunião, se discutiu todas as novas regras da Igreja Católica, que é implantada até hoje, tá? Dentro do catolicismo. E quais foram as consequências de tudo isso, desse rompimento, do rei ter poder absoluto? O que isso proporcionou ao rei Henrique VIII? Confisco de terras eclesiásticas, terras que antes pertenciam à Igreja Católica, voltou a pertencer à Inglaterra. Ampliação do seu poder real. Então, antes o rei só tinha poder político e o religioso ficava por conta do Papa. Agora não. Agora o rei ele é absoluto, ele tem poderes políticos e religiosos. Aqui nós temos uma foto, novamente, do Henrique VIII. Continuando, no mesmo ano de 1534, surge a Igreja Anglicana, ou então Igreja da Inglaterra. Aqui nós temos uma foto, tá? Da primeira paróquia anglicana, tá? E que ainda está em funcionamento. Aqui nós temos a foto da Catedral de Cantuária, tá? Duas fotos de igrejas anglicanas. E quais foram as características ideais do anglicanismo? Tudo se dá por esse homem, Thomas Cranmer. Ele que ordenou todas as doutrinas, todos os ritos dentro
do anglicanismo. E aí ele elaborou o livro da ação comum, que contém a liturgia básica utilizada na igreja anglicana. Ele também se tornou o líder máximo dos anglicanos, como Papa. Após a morte do rei Henrique VIII, isso também só se deu por conta da morte do rei, porque o rei ele queria poder único, né? Ele não queria ninguém no poder. Com a morte dele, quem assume o poder na Inglaterra é a Rainha Elizabeth. E ela concede que ele se torne o líder máximo dos anglicanos. E o anglicanismo resultou na combinação de ideais católicos, luteranos e calvinistas. E quais foram esses princípios? O primeiro, extinção do culto aos santos. Então, a partir da formação da igreja, não se cultua mais santos, o que dentro da igreja católica se faz, né? Homenagem aos santos. A Bíblia é a única fonte de fé. Então, assim, ó, a doutrina anglicana ela é muito parecida com a doutrina católica, com os ritos católicos, tá? A salvação humana se dá pela predestinação. Olhem só, uma ideia calvinista. Dentro do calvinismo se tem a predestinação. Eu vou nascer predestinado a algo, né? Então eu já vou nascer predestinado a determinada coisa. Se eu vou ser rico ou pobre, se eu vou ter aquela ou a outra profissão. Cristo está presente na Eucaristia em espírito. Dentro do catolicismo é espírito, corpo e sangue, né? Aqui não, aqui é só em espírito. Ele mantém os dois sacramentos, batismo e Eucaristia. Ele tira o casamento por quê? Porque dentro do catolicismo não se permitia separação. E o rei, logo depois que ele casa com a Ana Bolena, ele casa com mais 4 mulheres. Então, se ele colocasse o casamento, não ia haver como, não poderia ter a separação, né? Então, ele mantém só 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O culto é celebrado em inglês, porque antes era celebrado em latim, né? Então, agora passou a ser em inglês, para que todos possam entender. A liturgia é semelhante à do catolicismo, como eu já havia falado para vocês. Algumas regras, algumas doutrinas, ritos continuam iguais, outros são extintos. E a hierarquia eclesiástica semelhante à do catolicismo. Porém, aqui quem é o líder? O rei. O rei ele tem o poder político e religioso. Aqui uma foto, como eu falei para vocês, do livro comum da oração, que são os preceitos anglicanos. Aqui está contida a crença anglicana, a doutrina anglicana, o jeito, né, a liturgia, os ritos. Então, é um livro que traz os princípios essenciais para o fiel anglicano. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido algo. Conhecer a história religiosa é muito importante para os nossos ideais religiosos. Nós vamos conversando mais nas nossas aulas. Um super beijo para vocês e fiquem com Deus.